Em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17, nos diz assim: Deus, para nós, orai sem cessar. Podem assentar, meus irmãos. Pai querido, eu recebo, Senhor, a oração que a tua serva fez ao meu favor. E a glória, Senhor, sempre ao teu nome, pela graça que o Senhor nos concede, por meio do dom em Cristo Jesus. E tudo, outra vez digo, para louvor da tua glória. Meus irmãos, o título desta pregação, nesta noite, é Por que orar sem cessar? Eu lembro que a missionária André pregou no culto de oração, por que orar, né, vice? E aqui, no caso, a pergunta, ela se acrescenta um pouco mais, se avoluma um pouco mais, diz, por que orar sem cessar? Então, no ciclo de oração, muitos irmãos disseram várias coisas por que orar, né? E agora nós acrescentamos assim, por que orar sem cessar? Porque Deus falou isso pela boca do apóstolo Paulo. Porque Deus inspirou Paulo para escrever este versículo. Existem, meus irmãos, razões profundas porque Deus fez esta declaração pela boca do apóstolo Paulo. Paulo, o apóstolo, ele escreveu o seu menor versículo aos irmãos da cidade de Tessalônica. Foi o menor versículo que ele escreveu. Este versículo, irmãos, ele é pequeno na escrita, pois diz apenas, orai sem cessar. Fácil de decorar. Fácil de decorar a expressão. A pessoa que tiver mais dificuldade de decorar, dá para decorar esse versículo. Primeiro, Tessalonicenses, talvez não decore a referência, mas todo mundo que tem atenção, ou já leu a Bíblia, ou já escutou, certamente todos os irmãos, mesmo sendo novos convertidos, já escutaram esse versículo. Orai sem cessar. Este versículo, irmãos, ele é pequeno em sua escrita, porém é gigantesco em seu impacto. Ele é pequeníssimo em sua escrita, porém é gigantesco em seu impacto. É gigantesco em seu valor. Certamente, o diabo não queria que nenhum versículo sobre oração fosse escrito. Muito mais esse
que diz que a oração deve ser sem cessar. Tenho certeza que no mundo espiritual o inimigo trinca os dentes com este versículo que Deus inspirou Paulo para escrever. Ora, se o inimigo faz tudo para nós não orarmos, e ele fará tudo e muito mais para nós não orarmos sem cessar. Se ele treme de orações que são feitas de vez em quando, em nome de Jesus, se ele treme de clamores rápidos, em nome de Jesus, com fé em Deus, então ele se estremece terrivelmente quando o crente ora sem cessar, sem dar descanso, sem esmorecer na oração. Jesus contou uma parábola em Mateus 18, Lucas 18, sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Então, o que Jesus falou? Contou uma parábola para que ninguém esquecesse, em Lucas 18, do dever de orar sempre. Paulo disse para os irmãos de Tessalônica: orai sem cessar. Em essência é a mesma coisa. E eu fiquei muito alegre, sabe, meus irmãos? Porque eu pude escrever aqui, vou repetir, este versículo pequeno na escrita, porém, é grandioso em poder. Este versículo gigante em poder, no reino espiritual. Este versículo tem um poder muito grande no reino espiritual. No reino emocional. No reino físico ou material. Nos faz pensar, por que orar sem cessar? Eu quero repetir, frisando que uma oração sem cessar tem um poder extraordinário no reino espiritual. Tem um poder extraordinário no reino das emoções, da mente. No reino físico. Um aspecto de cura. No reino material, no aspecto de provisão. Isso nos faz pensar porque Deus disse: orai sem cessar. Pergunta para o seu irmão assim: por que orar sem cessar, irmão? Por que orar sem cessar? Primeiro, por que orar sem cessar? Porque não cessará nossa força para avançar até o fim com a mesma força do começo. Ficou longa a frase, mas eu tive que escrever isso, foi isso que Deus me deu para escrever. Glória a Deus. Por que orar sem cessar? Porque não cessará nossa força para avançar até o fim com a mesma força do começo. Você entendeu? Quando nós não cessamos de orar, nós vamos receber força espiritual, força psicológica, força emocional para avançar até o fim com a mesma força do começo. Porque, meus irmãos, quando a gente nasce de novo, a gente tem uma força muito grande, porque nós, como
quando novos convertidos, nós, quando aprendemos a importância da oração, a gente ora sem cessar. Então, por que orar sem cessar? Deus escreve isso porque Deus sabe que aquele que ora sem cessar vai ter força espiritual para avançar. Ele não vai paralisar, ele vai ter força espiritual para avançar até o fim. Quantos aqui querem avançar até o fim com a mesma força do começo? Então, não pode parar de orar, meus irmãos. Se Deus disse não cesse de orar, porque Deus sabe que se nós cessarmos de orar, nós não vamos ter aquela força para ir até o fim como nós começamos. Na vida cristã, meus irmãos, quando o crente ele descobre o poder da oração, quando ele nasce de novo, quando ele tem prazer em estar com Deus, quando ele sabe da necessidade continuada de falar com Deus, ele tem força. Por isso que um novo convertido, ele tem muita força. Ora, se o novo convertido não tem muita força, então ele não é nem novo convertido. Porque todos os novos convertidos, quando começa com muita força. E ele faz de tudo para estar na oração em casa e no culto de oração e no ciclo de oração. Eu lembro de um irmão que disse que, toda vez eu repito, disse que ele pegava 2 ônibus para estar no culto de oração. Chegava atrasado, mas que importa? Se é uma circunstância justa. Por isso, meus irmãos, que Deus diz orar sem cessar. Deus não diz orar sem cessar por acaso, meus irmãos. Aliás, Deus não fala nada por acaso. Tudo que Deus fala tem um sentido, tem um propósito, tem um impacto, tem um ensinamento, tem uma glória. Aí Deus fala aqui, orai sem cessar, porque não cessará a nossa força para avançar até o fim com a mesma força do começo. Meus irmãos, quantos de nós já velhos na fé não temos mais a mesma força do começo, porque nós estamos cessando a intensidade das nossas orações? Quantos de nós que pastores, porteiros, qualquer função na casa do Senhor, que estamos sem forças para avançar, não temos mais aquela força do começo, aquela força de águia imperial com as penas novas, porque cessamos de orar. Na estrada da vida, do caminhar do cristianismo, nós vamos cessando as nossas orações em casa, na igreja. Que Deus restaure o seu povo, porque parece que a cada dia que passa, a cada ano que passa, estamos em 2022, a cada ano que passa parece que os crentes oram menos, têm menos prazer de vir no culto de oração. E nós estávamos conversando na mesa com os meninos, né? E a gente perguntando onde estão os milagres, onde está o poder, onde estão as curas. E é avivamento, meus irmãos. E como é que vem avivamento se a igreja não tem prazer mais em orar, cada vez mais diminui os irmãos no culto de oração? Aí fica assim, pensando assim, Deus é o mesmo. Então qual o problema? Diga assim, é com a gente. Porque Deus é o mesmo. Avivamento, irmãos. Então, nunca houve avivamento sem muita oração. A igreja presente, orando ao Senhor. Deus é o mesmo. Deus só quer ver a gente orando. Futuca teu irmão assim, bate, mexe nele aí, olha para ele, olha para a Elóide aí, irmã moça, olha para a Elóide lá atrás, aquela filha linda, fala assim, Deus quer ver você orando mais. Aleluia. Sem cessar. Meus irmãos, por que orar sem cessar? Porque não cessará, nossa força para avançar até o fim com a mesma força do começo.
Ô irmãos, como é lindo você ter a mesma força do começo. Lembra do dia que Deus tocou em você, libertou você das trevas, trouxe para a luz, trouxe você para perto de Deus? Que força você tinha, hein? Ora, não cessando a oração. A minha vovó morreu com 105 anos, mas a gente fala de vovó, né? Não tem como, irmãos. Não tem como a gente não falar da nossa avó, porque foi um exemplo muito forte para a gente. Desde que eu tinha 5 anos de idade, não tem como falar, não tem como não falar da minha querida avó. E Deus sabe que eu falo isso para a glória do nome do Senhor. Não tem como, meus irmãos. Foi uma convivência de muitos anos. Cara velhinha de oração. Ela começou com 39 anos de idade. Terminou com 105. Mas com a mesma força do começo, porque ela orou do começo que conheceu Jesus, foi batizada com o Espírito Santo, com um candeeiro na cabeça numa fazenda, foi batizada com o Espírito Santo, com um candeeiro na cabeça, o fogo do Espírito Santo veio sobre ela, e ela foi uma mulher de oração até os 105 anos de idade. Ela começou com a mesma, ela ficou com a mesma força do começo. Por quê? Ela orou sem cessar. Eu tenho uma foto, né, que eu salvei para mim, tirei um print, né, de um velhinho, já bem velhinho. Quando eu vi aquele velhinho ajoelhado na cabeça, na cama, eu me alegrei, eu disse que coisa linda. Um velhinho ajoelhado, cabecinha branca, com pouca força física, mas ele tinha consciência da necessidade de orar sem cessar, porque ele queria terminar a sua força do começo ao fim, começar a mesma força que ele tinha no começo e até o fim, com a mesma força espiritual do começo. E esse velhinho, um dia eu prometi comer com ele uma melancia, comprei a melancia, parti e comi com ele lá no terraço. Eloy conheceu esse velhinho e Tiagão também, e eu tive o privilégio. O senhor está assim. E quando eu vi aquela foto, não sei se foi Tiagão, ou se foi Eloy que postou, disse, essa eu vou pegar para mim, tirar um print e espalhar por aí afora. Com a permissão aí da família. Coisa linda, meus irmãos. Por que orar sem cessar? Porque não cessará nossa força espiritual para avançar até o fim com a mesma força do começo. A minha avó foi de começo ao fim. Terminou com a mesma força do começo, porque ela era uma mulher que não cessou de orar. Por isso, irmãos, Daniel, falei de exemplos familiares, um da minha família e da outra família aí de nossos queridos irmãos. Agora, exemplos bíblicos. Por isso, Daniel não cessava sua oração. Daniel 6,10 diz que ele orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta para Jerusalém, cidade do avivamento, cidade do grande rei. Daniel 6,10 diz que ele orava 3 vezes ao dia, com a sua janela aberta para Jerusalém. Por que ele orava com a janela aberta para Jerusalém, meus irmãos? Porque ele cria na restauração de Jerusalém. Ele orava com a sua janela aberta, porque ele cria que Deus iria restaurar Jerusalém. E um dia Deus mandou a ordem por Ciro, depois por Dario, para a restauração de Jerusalém. Daniel já estava morto, mas sua oração subiu aos céus. Ele orava 3 vezes ao dia, porque Daniel começou a orar muito jovem, adolescente. Ele já era um adolescente comprometido com oração. Coisa linda. Hoje, os idosos, os adultos praticamente não oram, imagina adolescente orar. Mas Daniel era um adolescente
em meio à Babilônia, uma cidade depravada. Daniel, um adolescente firme em oração, 3 vezes ao dia, bendito o nome do Senhor Jesus. Porque ele queria avançar espiritualmente, ir até o fim, da mesma forma que ele começou. Deus falou para Daniel 12:13. O que é que Deus falou para Daniel, capítulo 12, versículo 13? Olha que Deus falou para Daniel: tu, porém, vai até o fim. Coisa linda. Tu, porém, eu posso dizer que foste chamado, que fostes escolhido, que eu te dei a graça de ser profeta, de atravessar vários reinos. Tu, porém, vai até o fim, Daniel. Só que Daniel não queria só até o fim, mas ia até o fim com a mesma força que ele começou. E Daniel ficou velhinho e foi até o fim com a mesma força do começo, porque ele era um homem que não cessava de orar ao Senhor. Deus disse para ele: tu, porém, vai até o fim. Irmão, só tem uma maneira de ir até o fim, com a mesma força do começo: não cessando de orar. O próprio Jesus, meus irmãos, humanamente falando, só foi até o fim com a mesma força do começo, porque Jesus não cessava de orar. O próprio Jesus, humanamente falando, só foi até o fim com a mesma força do começo, porque Jesus era Aleluia. Era um homem Deus homem que não cessava de orar. Mateus 4:23, ele ora sozinho. No Getsemane, ele ora com 3 amigos que dormem. Eu já disse isso algumas vezes. Ali tinha 3 amigos que estavam dormindo. Mas estavam ali. Eles estavam muito cansados. Mateus 26, 36 ao 39. Eles estavam muito cansados, exaustos e dormindo. Meus irmãos, eu estou num livro chamado Graça Maravilhosa, de 413 páginas. Eu estou na página 200 e alguma coisa. Ainda falta mais de 200 e tantas páginas. Graça Maravilhosa, de pastor Luciano Subirá. E ele citou o nome de um homem bem difícil, não tão difícil, mas complicado. Thomas C. Oden escreveu e o pastor Luciano Subirá, no seu livro Graça Transformadora, ele escreve a escrita dele. E ele diz que a oração é um dos meios disponíveis de graça. Ou seja, através da oração, o crente recebe graça. E eu escrevi: a graça de Deus gera força. E esta força da graça é gerada na oração constante. Vou repetir: a graça de Deus gera força. E esta força da graça é gerada na oração constante. A graça está sempre disponível. E quando nós nos agarramos da graça, a gente tem força por meio de uma oração constante. Segunda coisa, meus irmãos, para a gente não ter tempo para orar. Por que orar sem cessar? Segundo lugar, o primeiro lugar foi, porque não cessará nossa força espiritual para avançar até o fim com a mesma força do começo. Segundo lugar, por que orar sem cessar? Porque a nossa intimidade com Deus não morrerá. Por que orar sem cessar? Segundo lugar, porque a nossa intimidade com Deus não morrerá. Sabia que a nossa intimidade com Deus pode morrer? Pode perder a força e pode morrer?
Irmãos, não tem como mantermos a intimidade com Deus sem oração continuada. Não tem como mantermos a intimidade com Deus sem oração continuada. Aliás, intimidade só se faz com o tempo. Ninguém chega uma pessoa e fala, a primeira vez que vê, bom dia, já conhece tudo, já tem confiança, já tem intimidade. Não. A intimidade ela é processada com o tempo. Primeiro a gente tem contato, e intimidade se faz com o tempo. Ou você acha que alguém sábio vai conhecer uma pessoa, a primeira vez, chegando no portão, olá, o senhor, não entra aqui, meu filho, venha para a cozinha comer tapioca comigo? Só se for um insensato. Não sabe nem quem é. Intimidade se faz com o tempo, meus irmãos. Por isso que não tem como mantermos a intimidade com Deus sem oração continuada. Oração sem cessar. Foi por isso que Deus disse assim, ore sem cessar. Por quê? Porque a nossa intimidade com Deus não morrerá. Irmãos, assim como o oxigênio é indispensável para manter nossas vidas físicas, a oração sem cessar mantém nossa intimidade com Deus e nossa espiritualidade viva. Daniel, irmãos, ele orava continuamente, não só por causa dos leões. Sabia disso? Eu vou ler a frase toda que eu escrevi aqui. Daniel orava continuadamente, não só por causa dos leões que ele iria enfrentar, mas para manter viva a sua intimidade com Deus. Deu para entender? Porque Daniel 6,10 diz que quando foi anunciado que iria ser lançado na cova dos leões, ele orou 3 vezes ao dia. Mas o texto finalzinho embaixo fala assim, e era costume de Daniel orar. Então Daniel, ele orava continuamente, não só por causa que iria enfrentar leões ferozes e famintos. Ele orava para que a sua comunhão se mantivesse viva. Porque ele já tinha costume de orar antes. Sabe, irmãos, como é ruim a gente vamos falar um português melhor, ou mais certo, como é ruim nós orarmos apenas quando estamos prestes a enfrentar leões. Leões, aplicando para nós simbolicamente, em Daniel foi literalmente, mas leões aplicando para nós metaforicamente, simbolicamente. Leões são lutas ferozes, maiores, mais fortes, como bocarrões querendo engolir nossas vidas, dificuldades pessoais, dificuldades na família, dificuldades psicológicas, dificuldades econômicas, dificuldades familiares, dificuldades, sei lá, em qualquer ângulo. Então, os leões, irmãos, às vezes tem crente que só ora a Deus quando os leões estão com a boca aberta. Aí vai para a campanha, vai para a ciclo de oração, vem para a oração, ora de trás, ora de frente, ora deitado, ora de joelho, ora com a face no chão, ora andando, ora com a cara na parede, faz campanha de 7 dias, 14, repete 7, depois que os leões são vencidos. É por isso que eu tenho uma crítica em relação à campanha de oração, não é que seja ruim, mas a campanha de oração, às vezes, pessoas que só participam da campanha de oração quando os leões estão querendo engolir. Mas Daniel não orava 3 vezes ao dia, não só por causa dos leões. Ele orava para manter a comunhão com Deus. Quem entendeu, diga glória ao Senhor. O próprio Jesus orava sem cessar. Não por causa da cruz que iria enfrentar, mas para nos ensinar a mantermos viva nossa intimidade com Deus. Eu vou repetir. O próprio Jesus orava sem cessar, não por causa da cruz que iria enfrentar. Por Getsemane ele orou pela cruz, mas ele
mantinha oração sem cessar, não por causa da cruz que ele iria enfrentar, mas para nos ensinar a mantermos viva nossa intimidade com Deus. Irmãos, eu escrevi algo que tocou muito profundo no meu coração, além de tudo que já tocou aqui. Mesmo na cruz, no momento único de sua vida, parece que ele perdeu a comunhão com Deus por nossos pecados sobre ele. Mesmo assim, naquele momento que parece que ele perdeu a comunhão com Deus, ele não cessou de orar. Meus irmãos, isso é tremendo, viu, meu irmão André? Às vezes, alguns, por não compreender o poder espetacular da oração, quando falham, quando pecam, quando erram, quando fracassam, param de orar. Quando perdem a comunhão, param de orar. Jesus nos dá um ensino que parece que quando ele disse Eli, Eli, lema sabachthani, Mateus 27, 46, parece que ele perdeu a comunhão com Deus por causa dos nossos pecados nele. Mesmo assim, irmão Flávio, Jesus não parou de orar. Ele disse, Eli, Eli, lema sabachthani. Sabia que Deus perdeu a comunhão com Deus por causa dos pecados? Se não fosse assim, ele não dizia, Deus meu, por que me desamparaste? Ele se sentiu desamparado por Deus, porque os nossos pecados, o pecado de todos os eleitos, como diz os calvinistas, caíram sobre a vida de Jesus. Mesmo assim, parece que nesse momento aqui, ele perdeu a comunhão, mesmo assim, ele não parou de orar. Deus nos livre de tombar, nos livre de pecar, mas se pecarmos, devemos fazer como Davi, o nosso Salmo 51, que diz, Deus meu, tem misericórdia de mim, segundo a multidão da tua bondade. Cria em mim um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Eu quero concluir, meus irmãos, senão eu ia falar muito ainda hoje. Conclusão, eu quero terminar. Não cesse sua oração para não perder as forças de ir até o fim, como você começou no começo. Não cesse de orar. Irmãos, às vezes, nós começamos a orar com a força de uma formiga. Às vezes nós começamos a orar com muita fraqueza. Poucas palavras, nenhumas palavras, lágrimas. Pouca força ou nenhuma força. Às vezes nós começamos a orar com a força de uma formiga, da menor que tem. Mas terminamos com força de um leopardo subindo uma árvore, levando o seu alimento. Deu para entender? Eu falei difícil. Às vezes nós começamos a nossa oração com uma força de formiga, com pouquíssima força. Às vezes você está num ciclo de oração orando com a força de uma formiga. Às vezes você está em casa, no seu quarto particular, ou debaixo do pé de manga, em qualquer lugar, orando com a força de formiga. Mas você termina com a força de um leopardo levando um animal, o seu alimento, subindo na árvore. Você já viu um leopardo pegando um animal, subindo na árvore? Que força danada. Leva lá para cima. Às vezes nós começamos a orar como uma formiga, irmãos. Quantas vezes eu comecei a orar como a força de uma formiga, mas terminei com a força de um leopardo.
Não cesse sua oração para não matar sua vida, para não matar sua intimidade com Deus. Não cesse de orar para não matar sua intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, o oxigênio espiritual vai diminuindo. E morreremos gradativamente por cessarmos nossas orações.